Eu tirei 3 lições que eu aprendi na minha vida e eu trouxe elas aqui para a gente fazer esse vídeo hoje e trocar essa ideia, porque eu tenho certeza que elas podem agregar muito na sua vida também. Então, sem enrolação, a primeira delas é que você aprender a ficar em silêncio é mais importante do que você falar, do que você expressar sua opinião toda hora. Quando eu aprendi que ouvir era muito mais importante do que falar, do que eu querer ter razão sempre, eu comecei a absorver muito mais conhecimento. Porque antes eu era o tipo de pessoa que tinha respostas prontas para tudo, tudo eu sabia, tudo eu queria opinar. É meio que aquela fase de adolescente eterno que eu chamo, que é que os adolescentes desejam ter razão sobre tudo, desejam ter opiniões formadas sobre tudo, e quando você já tem as respostas, quando você não ouve e deseja falar antes de ouvir, você acaba limitando a tua mente àquele teu único pensamento e tua única perspectiva, sendo que se você ouvisse realmente e desejasse buscar ganhar aprendizado com o que as outras pessoas falam, seria infinitamente mais rico para o teu aprendizado, para o teu conhecimento. Porque isso é meio óbvio. Como eu falei antes, você está limitando. Se você fala antes de ouvir, você está se limitando apenas àquela tua perspectiva. Então eu entendi isso e comecei a buscar ouvir mais as pessoas, por mais que muitas vezes eu não gostasse do que elas falavam, eu não gostasse de opiniões, não gostasse dos assuntos, enfim, ou das conversas, eu buscava ouvir, compreender, tentar buscar um aprendizado com aquilo, ao invés de eu ter todas as respostas prontas na ponta da língua. Desde o vínculo com a família, com os amigos, com qualquer pessoa. Ao invés de você desejar expressar sua opinião a toda hora, de você desejar ter respostas prontas, sempre respostas na ponta da língua, comece a ouvir aquilo que as outras pessoas têm para falar, por mais que você não goste. Porque eu tenho certeza que através de aprender a ouvir, e eu até falo sobre você aprender a ouvir com a mente, ao invés de ouvir com os ouvidos, você vai estar deixando novas informações entrarem ali, ao invés de se limitar à tua única perspectiva, ao teu único modo de ver o mundo e ver aquela situação. E até a neurociência, ela explica que quando você se coloca num lugar de humildade em ouvir a outra pessoa, ou seja, você se coloca num lugar ali de aprendizado, em realmente desejar ouvir aquilo que a outra pessoa tem para falar e aprender com aquilo, você ganha mais conhecimento, você fica mais inteligente por conta que o teu cérebro gera novas conexões neurais. Então, basicamente a neurociência, ela já confirmou que se você simplesmente ouvir, ouvir com a mente, você desejar se colocar num lugar de aprendiz, ser mais humilde e compreender aquilo que as outras pessoas têm para falar, você se torna mais inteligente. E automaticamente você vai ganhar mais sabedoria, você vai ganhar novas perspectivas para a tua vida, para aquilo que você está vivendo. E basicamente o primeiro ponto é isso: aprenda que você deve ouvir antes de ter todas as respostas prontas, porque ouvindo você vai ganhar novas perspectivas e vai aprender muito mais com isso. E o segundo ponto, a segunda lição, que foi muito importante na minha vida, que eu aprendi, é que eu não deveria me apegar aos meus sentimentos. Porque quando você se apega aos seus sentimentos, você acaba ficando refém deles. Por exemplo, eu já tive muitos momentos na minha vida em que eu me peguei triste por situações que aconteciam comigo, situações normais que acontecem na vida de todas as pessoas, e eu ficava durante semanas, durante vários dias, com aquilo tomando um espaço ali dentro da minha cabeça que não precisava ser tomado por um simples sentimento, onde ao invés de eu ser um refém daquele sentimento, eu poderia
pegar ele, tentar interpretar, tentar entender o que tinha acontecido, o porquê que eu estava me sentindo daquela maneira e aprender com esse sentimento ou aprender com essa situação, ao invés de eu me tornar um refém dele. Então, essa foi uma lição que eu até aprendi estudando um pouco sobre estoicismo, sobre você não ser refém de coisas externas a você. E é justamente sobre isso esse segundo ponto, você não se tornar refém de nenhum sentimento, da tristeza ou da raiva, por exemplo. Ao invés de você ficar ali apegado a ele, você vai tentar observar de uma visão exterior a ele. Você vai tentar observar como se fosse de uma terceira pessoa aquilo que você está sentindo. E quando você faz isso, você acaba se desidentificando com aquele sentimento e você já não vai ficar mais com aquela tristeza ou com aquela raiva. Você vai estar olhando de uma visão superior a ela. E quando você faz isso, você vai ganhar muito mais controle sobre as situações que acontecem ali na sua vida e que te geram esse tipo de sentimento. Então a segunda lição é isso, não se torne refém dos seus sentimentos, não fique apegado ali. Tente entender a situação, entender o que te gerou o sentimento, busque observar e tentar aprender com aquilo, mas não fique ali apegado, deixando ocupar várias horas, vários dias, várias semanas ali da sua vida, sendo que você é o único que pode ter o controle e pode resolver essa situação muitas vezes. Bom, e agora a terceira lição é que você pode aprender com tudo e com todos. Basta o desejo pelo aprendizado. E quando você entende isso, você para de se limitar apenas a aprender com livros, aprender com situações muito específicas, ou com até mesmo sofrimento, que muita gente fala que é o aprendizado, que é o sofrimento que traz o aprendizado. Mas se nós paramos para notar, tudo na nossa vida pode trazer um aprendizado. Desde os livros, desde a própria internet, eu aprendi muito com a internet, desejando, com a mente aberta ali, buscar aquele conhecimento, com diversas situações que aconteceram na minha vida, com aquilo que eu vivi, a minha própria bagagem de vida. Hoje eu observo que foi uma das minhas maiores professoras. Então, você entender que você pode aprender com tudo e com todos, desde que você esteja ali com a mente aberta e pronto para receber um novo conhecimento, você vai começar a viver de uma maneira muito diferente, porque você vai entender que todas as situações da tua vida vão começar a te trazer lições, todas elas, desde situações simples do teu trabalho ou de dentro da tua própria família, ou aqui da própria internet. Se você tiver aqui de mente aberta, tentando compreender, tentando buscar um aprendizado, por exemplo, esse vídeo aqui também vai te ajudar. Então, você começa a entender que toda a tua vida, ela pode ser uma professora desde que você deseje buscar esse aprendizado, que você olhe para as coisas e busque um sentido para aquilo, busque dar um sentido através daquilo que você deseja. Então, esse ponto foi primordial para mim, porque antes eu achava que eu precisava aprender só com pessoas melhores que eu. Inclusive, eu acho que isso é até uma grande falácia, que você tem que ser o mais burro da mesa e esse tipo de coisa. Mas eu comecei a notar que a verdadeira sabedoria está em você retirar aprendizado de tudo aquilo que está ao seu redor. Independente se o cara é um grande empresário ou se é um mendigo, sem fazer valor de justiça de valor aqui nem nada assim, mas eu compreendi que através da minha busca por conhecimento eu posso aprender com tudo, com os livros, com a internet, com as redes sociais, com pessoas aleatórias, com pessoas da minha família. Basta você estar de mente aberta e em busca desse conhecimento. Então, logo, tudo se tornará o teu professor. E automaticamente, quanto mais professor você tem,
mais aprendizado, mais perspectivas você busca, você se torna mais inteligente, mais criativo. E esse foi um dos pontos principais, uma das lições principais que eu identifiquei e comecei a aplicar ali na minha vida, e eu entendi que mudou muito a maneira com que eu enxergava as coisas e enxergava o mundo. Então esse vídeo foi isso, rapaziada. Espero que aí essas 3 lições tenham ajudado vocês, tenha agregado algo de valor. Se esse vídeo aqui eu conseguir trazer uma vírgula de um pensamento diferente, de uma reflexão, de um novo ângulo aí para te ajudar, foi o suficiente. Então eu peço que você deixe o like aí, comente tua opinião, o que você acha. O que você acha dessas 3 lições? Se faz sentido ou não? O que você está vivenciando nesse momento? E se inscreva no canal para fortalecer aí, porque eu vou seguir postando e postando mais vídeos com o objetivo de agregar algo positivo na tua vida. Então é isso, até a próxima.